Olá, professor, olá, professora. Eu sou a professora Mônica Mandagi e hoje vou estar com vocês no tema Mais do que olhar de um ponto. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem como proposta para a elaboração de narrativas de vida. Essa proposta, dessa conversa de hoje faz parte, dos nossos estudos do grupo de pesquisa dos encontros interculturais no IAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Tá? Um grupo registrado junto à Unip e ao CNPq. Então, vamos lá? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como as metodologias ativas, dentro do processo de ensino-aprendizagem, podem auxiliar na elaboração das narrativas de vida. Então, para começar, eu trouxe aqui um meme, né? Então, hoje é dia de trabalhar com metodologias ativas. Turminha, vamos nos divertir? Então, as metodologias ativas, elas tendem a trazer para dentro do processo de ensino-aprendizagem, né, um pouco dessa aprendizagem criativa, desse aprender fazendo, dessa escola que envolve, né, do trabalhar além, pensar fora da caixa, né, do deixar o criativo emergir dentro dos processos. Né? Quando a gente trabalha, né, com os anos iniciais da educação, né, lá da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, a gente traz muito essas questões das metodologias ativas. Com o decorrer do tempo, né, os meninos e as meninas vão para o ensino médio, a gente já diminui, né, esse processo da educação criativa, da aprendizagem criativa e das metodologias ativas, e aí, quando ele chega na universidade, a tendência, né, é que a gente não trabalhe mais, né, desta forma. Né? Então, a gente deixa de lado, né, essa proposta de trabalhar o criativo, essa questão do mão na massa, do aprender fazendo, do discutir, da problematização, do ideatom. Tá? Então, vamos nos divertir? Vamos lá para frente? Né? Então, o que são metodologias ativas? Eu acho que a gente começa com essa pergunta, né? Então, as metodologias ativas a gente poderia conceituar como abordagens educacionais que proporcionam aos estudantes, né, serem protagonistas desse processo, né, do seu processo de aprendizagem. Então, a gente vai sair daquela posição em que o professor detém todo o conhecimento para posição do construir junto, né, do estar em sintonia com o estudante. Né? Então, isso, quando a gente olha as narrativas de vida, é de extrema importância, porque a gente vai estar mexendo, né, numa caixinha que está lá guardadinha com esse aluno, né? Então, a gente tem que encorajá-lo a abrir essa caixinha, encorajá-lo a buscar histórias, encorajá-lo a criar interligações entre sua história e o contexto, tá? Então, as metodologias ativas, elas acabam proporcionando, né, a partir das suas facilitações e estratégias, passa a auxiliar o estudante nessa construção. Então, ainda mais uma parte desse conceito, as metodologias ativas transformam os modelos de ensino tradicional e essa transformação acaba contando com o apoio das tecnologias digitais. Então, as metodologias ativas, não necessariamente, elas só acontecem com as tecnologias digitais, mas elas utilizam essa tecnologia como uma possibilidade, né, da gente ampliar o nosso escopo. Então, a gente amplia o nosso escopo de estratégias quando eu trabalho metodologias ativas unidas à questão das tecnologias digitais. E aí o celular, o computador, né, são ferramentas necessárias hoje na sala de aula, né, como facilitador não só do acesso à informação, mas também como facilitador da produção de conteúdo, né? Então, hoje eu tenho aplicativos, softwares que facilitam o desenvolvimento de narrativas, de storytelling, assim por diante. E aí, com o uso das metodologias ativas,
a dinâmica de sala de aula também tende a ser mais ativa por parte dos estudantes. Eles acabam se envolvendo naquele processo, né? E acabam, com isso, conseguindo participar mais desse processo. É um vencer barreiras, a gente poderia dizer. Eu acabo entrando na brincadeira séria e eu venço as barreiras, certo? E para garantir uma postura de aprendizagem ativa dos estudantes, então, diferente das atividades, são aplicadas diferentes atividades, estímulos, modelos de educação, então a gente trabalha com diferentes estratégias, né, somando, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, o que vem da aprendizagem criativa, o que vem do mundo maker, o que vem dos ideatons, né, então a gente soma tudo isso para fazer com que esse estudante se envolva no processo. E aí a gente tem, né, um conjunto de metodologias ativas para incentivar a construção de narrativas de vida. Eu escolhi algumas, tá? Tem muito mais que essas. Escolhi aí, acho que são 9, né, que teriam, assim, mais o apelo, que a gente já utilizou algumas delas em formação de professores, né, na própria universidade, e também a gente já utilizou isso, né, na formação de professores pelo Brasil afora. Então, acho que uma delas é a gamificação, né? Então, a gamificação virou moda, né? Todo mundo fala em gamificação. Ah, vamos gamificar o processo, vamos fazer um processo gamificado de atividade, né? E aí, muitas vezes a gente usa o jogo, o processo do jogo, simplesmente porque eu quero usar a gamificação. E não uso o processo do jogo com uma intencionalidade no sentido de construir processos, por assim dizer. Então, a gamificação, ela tem aplicação de ferramentas, de estratégias, de elementos, da lógica do jogo, né? Então, eu trago os elementos da lógica do jogo, tá? Para esse processo de gamificação. Quando eu olho a construção das narrativas, eu posso também trabalhar com esse processo de gamificação. Então, por exemplo, eu posso criar com o estudante um conjunto de desafios e cada desafio desse vai ter uma intencionalidade. Então, por exemplo, eu quero construir uma narrativa de vida que conte a história da minha família, né? Então, eu quero contar a história da família e vou usar esse processo de gamificação. Então, eu posso ter o desafio 1, traga uma foto bem brega da sua família, né? Então, esse é o meu desafio. Desafio 2, né? Conte um caso, aqueles causos de família, né? Em que tinha tudo para dar certo, mas acabou que juntou o cunhado, a tia, o tio, o avô, e aquilo desandou e virou um lío, né? Então, eu conto aquele caso. No final desse processo gamificado, o estudante tem um roteiro, né? Então, eu trouxe aquilo que seria muito difícil, de repente, num outro processo, né? No processo assim, vamos escrever sobre os causos da nossa família. Talvez isso poderia ficar mais complexo, mais difícil, e a gente não teria o mesmo resultado se, de repente, eu uso o processo de gamificação. Ficou claro, gente? É muito divertido, né? É muito divertido, porque aí a gente tem trocas, né? A gente vai ter as trocas com as pessoas, né? Então, a gente vai ter, além de tudo, eu posso ver, dependendo de como eu trabalho isso dentro da sala de aula, eu posso trabalhar formas de escrever, formas de construir essa narrativa de vida, tá? Então, essa narrativa de vida, ela é um processo ao mesmo tempo individual, mas que ela trabalha com estratégias do coletivo. Então, isso é muito interessante. Sala de aula invertida, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? É uma das metodologias mais conhecida, né? Foi idealizada por J. Welles Baker, e nessa proposta, o estudante deve pesquisar o que quer produzir, levantar elementos pertinentes, aqui no nosso caso, a narrativa, e nos encontros em que a gente faz com o professor e com a turma, nós vamos dar significado para essas construções.
Então, acaba sendo um processo assim. Ele pega, ele aprendeu algumas coisas, a gente deu uma comanda, né? Sempre parte de uma comanda. Então, a gente está falando assim, ó, nós vamos trabalhar sala de aula invertida neste tema, né? E aí, ele vai para casa, vai pesquisar, vai ver o que ele traria para deixar aquele tema mais divertido, mais envolvente, mais criativo. E quando ele chegar na sala de aula, ele tem um conjunto de elementos, né? E aí a gente vai separar o joio do trigo. Ah, mas tudo que ele trouxe é joio e é trigo? Não necessariamente. Vai ser joio ou vai ser trigo, dependendo da intencionalidade da nossa narrativa. Né? Então, quando a gente trabalha dentro da construção, por exemplo, de livros-reportagens, a gente guarda isso para outros capítulos. Né? Então, às vezes, a gente tem aqui uma história muito legal, mas ela não cabe numa introdução. Né? Ela vai caber, de repente, numa outra, né? Num outro capítulo ou num outro livro, num outro texto. Né? Nada se perde, tudo vai ser utilizado, e a sala de aula invertida ela acaba possibilitando isso. Rotação por estação de aprendizagem, eu gosto bastante de trabalhar essa metodologia quando eu trabalho com narrativas digitais, né? Porque eu acabo possibilitando que o estudante, que esse jovem, que essa menina, esse menino, eles olhem para diferentes mídias, né? Então, de repente, a minha narrativa parte de uma música. Então, uma música que marcou a minha história, uma música que marcou a história dos meus pais. Então, a gente parte dessa rotação, né, por estação de aprendizagem, e a gente dispõe elementos e mini desafios que os alunos vão passando e vão construindo a sua proposta textual, seja ela de narrativas, seja ela de narrativas digitais, tá certo? E cada uma delas vai estar comprometida sempre com foco, né, com uma categorização de aprendizado. Né? E aí a gente tem também aprendizagem entre pares, né? Esse aqui, a gente parte do mesmo princípio da sala de aula invertida, então a gente trabalha com conhecimentos que o estudante vai buscar, mas a gente, nesse processo, o professor já trouxe alguns elementos, tá? Então ele parte do conteúdo já disponibilizado pelo professor, e aí ele vai aprofundar os seus conteúdos, os elementos, tá certo? Temos também aprendizagem baseada em problema, né? Então, como o nome já diz, né, é uma metodologia ativa na qual nós trabalhamos a partir de um problema, né, que pode ser um problema de qualquer área. No caso aqui, como nós estamos falando de narrativas, né, de vida, esse problema pode ser conte a história, né, dos seus avós, né? Então, é um problema. Né? Eu tenho que contar aquela história, então eu tenho que buscar formas de solucioná-la. Né? Então, eu vou possibilitar que esse estudante, né, ele consiga ter uma autonomia e também ser criativo. Por que que ele vai ser criativo? Porque eu vou possibilitar que ele, né, dentro desse processo todo, ele trabalhe, né, com elementos da sua própria resolução de problemas. Então, o estudante A escolheu, né, fazer uma entrevista. Então, ele resolveu o problema dele, indo lá entrevistar com o vô e a avó numa entrevista. O outro disse assim, eu não tenho, meu vô não está mais aqui com a gente, então eu vou ter que falar com os tios para ter essa história. Ou outra, assim, eu vou buscar, meu avô era uma pessoa que tinha uma certa influência na cidade, então eu vou buscar recortes para construir essa história. Então, a aprendizagem baseada no problema, ela vai possibilitar que esse estudante ele seja autônomo e criativo. Aí tem a aprendizagem baseada em projetos, né? Nesse caso, o professor propõe um projeto e aí esse estudante vai buscar elementos para compor esse projeto. Então, por exemplo, a gente vai fazer um projeto que é contar as histórias, criar as narrativas a partir do espaço da cidade, por exemplo. Então, o projeto é as narrativas a partir da cidade. E aí, os estudantes vão atrás,
né, usando dos elementos, né, também da criatividade e da autonomia, tentar trazer os elementos, né, que vão complementar esse processo, né, do projeto criado pelo professor, certo? Uma outra possibilidade, né, da gente trabalhar também as metodologias ativas é a cultura maker e a aprendizagem criativa, né? Então, a chamada cultura maker, ela se baseia no faça você mesmo. E aí os estudantes ficam livres para desenvolver suas habilidades e criatividade. Então, a gente pode trabalhar com um storyboard, por exemplo, em que ele vai desenhar isso, ou ele vai criar maquete para fazer isso, ou ele vai criar um stop motion para contar a história dele, né? Então, ele vai trazendo elementos dessa cultura, dessa narrativa digital, para contar, né, aquela proposta que ele desenhou. E para isso, ele usa os elementos da cultura maker e da aprendizagem criativa. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. O storytelling, que por si só já é a contação de história, então é uma metodologia de aprendizagem ativa que leva os estudantes a construir narrativas. Então ele já tem como sua premissa básica, né, da sua criação, ele tem essa questão da construção de narrativas, né? E aí a gente solta a criatividade e vai criar a narrativa, né, usando de diferentes formas para a construção desse storytelling, tá? E o último que eu vou trazer aqui para a gente nessa conversa de hoje é o ideatom, né? Que, na verdade, quando a gente olha para o Design Thinking, ele é a ideação, né? Que é o momento onde tudo acontece, né? É o momento do brainstorm. Então, o momento em que a gente faz aquela tormenta de ideias, né? O toró de ideias, e aí a gente consegue, a partir desse trabalho coletivo, chegar a elementos que são, de repente, iguais em todas as histórias, né? Então, a gente começa a partir desse coletivo, né? Então, a gente parte de uma informação coletiva, daquilo que é igual a todo mundo, e aí a gente ramifica, né, para as histórias individuais, né? Então, esse é um processo muito interessante também, né? Então, o ideatom trazido para a construção de narrativas. E aqui dentro das metodologias ativas, eu trouxe um quadrinho, né, que a gente pode trabalhar diferentes horários, por exemplo, a multimídia, a hipermídia, a gamificação, que a gente falou bastante, planejamento e avaliação e sistematização. Então, todo projeto de narrativa, ele passa por um planejamento, ele passa por uma avaliação de processo. O que eu estou colocando aqui? Não é a avaliação de eu quantificar uma nota para esse estudante, mas a avaliação do processo dele, a avaliação do processo criativo. E também a sistematização. Então, quanto mais eu sistematizo as minhas ideias, melhor é a construção desse processo. Muitos trabalham a questão também da programação, né, do pensamento computacional, tal, porque eu uso aplicativos como Scratch, né, para construir narrativas. Então, também é possível, por meio de uma programação, eu construir historinhas, né? Eu construir páginas de HQ, tá? As práticas exploratórias, elas estão sempre presentes, né? Eu preciso explorar. Então, a metodologia ativa, como a gente disse lá no começo, a gente tira, né, o foco do professor e põe o foco no estudante. Então, é imprescindível que essas práticas exploratórias estejam presentes dentro desse processo. Aí a gente tem a aprendizagem criativa, que a gente já falou, e eu vou falar mais um pouquinho, e por fim, a educomunicação. Então, a educomunicação, quando a gente leva isso para os estudantes, né, do ensino médio, a gente está trabalhando muito com eles a questão de todas as mídias, né, no contar uma história, seja ele uma notícia, que não deixa de ser uma história, seja a sua própria história, seja a história da sua cidade, seja a história da sua família, a história do seu locus, tá certo? Então, vocês já ouviram falar de aprendizagem criativa? Eu disse que a gente ia falar um pouquinho, porque ela é um pouco o que destoa, né, quando a gente fala do ensino na universidade. Ah, mas eu vou levar essa coisa de mão na massa, com canetinha, com coisinhas para eles criarem? Sim, é possível,
né? É possível, como eu disse lá, a partir da aprendizagem criativa, a gente criar um stop motion. E o stop motion contar uma história de uma cidade, de um lugar, a história que a nossa criatividade proporcionar. Então, a aprendizagem criativa prevê que os estudantes construam conhecimentos e, a partir da resolução de problemas, né, em projetos que propõem uma busca do pensar fora da caixa. Né? Então, a aprendizagem criativa, ela possibilita isso, né, porque ela é baseada no espiral, né, que a gente trabalha 4 elementos básicos, né? O projeto, a paixão, a parceria e o brincar, né? Então, a gente trabalha essa coisa divertida, né? Então, o autor que trabalha a questão da aprendizagem criativa é o Resnick, que é diretor do Instituto do Jardim da Infância, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Então, o que ele fez? Ele pegou todo aquele aprendizado do Jardim da Infância, que, como eu disse para vocês, vai se perdendo com a mudança de ciclo desse estudante, e trouxe isso para trabalhar do Jardim da Infância à universidade, à pós-graduação, certo? E na aprendizagem criativa, ao conceito do parceria, projeto, paixão e pensar, né? E a partir desses conceitos é possível, né, que a gente crie grandes narrativas, né? Na prática, a intenção desse tipo de ensino é possibilitar que o estudante construa pontes entre teoria e prática, né? Entre realidade e ficção, entre formas de narrar, né? Então, ele vai possibilitando esse olhar mais amplo, esse olhar mais sistêmico no processo, certo? E o ideatom? Também disse que a gente ia falar da ideação, né? Também é outro elemento aí possível da gente contar, né? Então, como eu disse lá atrás, ele é a terceira etapa, né, do Design Thinking, mas ele trabalha muito com brainstorm, né? Então, nessa etapa, todos os envolvidos do projeto conseguem opinar, propor ações, intervir, né, no projeto, né? Então, é uma coisa muito legal, porque possibilita que aquele que, às vezes, não tem muita voz, né, principalmente quando a gente trabalha, às vezes, por meio de tecnologias híbridas, né? Tem aquele que fica mais caladinho, que a fotinho dele lá é uma carinha, né? Então, quando a gente trabalha o ideatom, ele vai acabar tendo o momento do espaço de fala dele, né? Então, isso é muito importante dentro desse processo. Para colocar ideação em prática, é preciso deixar, né, a criatividade do grupo emergir. Então, a gente trabalhou aqui, vocês viram que as metodologias ativas, elas todas trabalham um pouco com essa questão da criatividade. Então, para isso, né, quando a gente vai trabalhar a escrita, né, quando a gente vai trabalhar as narrativas, sejam elas narrativas ou narrativas digitais, a gente pode trabalhar com 2 coisas, né? A realização de workshops, então a gente trabalha junto, dando inputs, né? Que lá na frente a gente chamou de desafios, né? Dentro da resolução de problemas, aqui são inputs, né? E a gente também trabalha incentivando que esse menino, essa menina, esse jovem, essa jovem, também registrem as suas ideias, porque é desse registro que vão surgir as narrativas. Então, a ideação pode ser utilizada tanto na construção de projetos, quanto na construção de narrativas, tá? E ela ajuda a dar a cara às ideias, né? Então, ela vai ajudar que a gente, nesse grupo, consiga dar a cara, de repente, para um livro que a gente vai criar de narrativas, para um projeto, para um processo. E quando a gente olha, né, trabalhando essas metodologias ativas, né, unindo as narrativas digitais, todas essas propostas possibilitam que a gente trabalhe com alguns elementos. Então, por exemplo, é possível trabalhar todos os elementos básicos, né, nas narrativas digitais: personagem, tempo, espaço, narrador, enredo, né, e não precisa ser o storytelling. Eu consigo trabalhar isso em qualquer uma das 9, né, metodologias que a gente apresentou. Eu trabalhei hipermídia, né? Então, porque eu trabalho imagem, som, texto, animação, vídeo e tudo mais que a imaginação possibilitar nessa conexão de ideias, né? Então, de repente, esse menino ele não se expressa muito bem pelo texto,
ele vai se expressar pelo texto digital. Ele grava um podcast, né? É diferente o digital do digitado, então a gente sempre incentiva isso, porque quando a gente vai para as narrativas digitais, né, para narrar as histórias de vida, ela precisa, de fato, usar os elementos das narrativas digitais. E isso possibilita novos multiletramentos, com a produção de sentido, com o olhar na diversidade de linguagem, na diversidade de mídias, e mais do que tudo, que é mais importante, na diversidade das referências culturais. Então, você trabalhar as narrativas digitais, elas ampliam, né, o alcance das narrativas de vida. Gostaram? Olha quem se apaixonou. Apaixonei. Bora lá estudar para criar a minha narrativa de vida. Então, Darth Vader também vai criar a narrativa de vida deles. Segue a gente lá no canal, né, no YouTube, GP Encontros Interculturais, no IAD, né, Unip, CNPq.